vocês mais uma vez, mais uma semana. Eu queria falar com vocês um pouco sobre as palavras de Jesus em Lucas 5, de 1 a 6. Reflete a história de Simão, onde Jesus ele dá algumas instruções para Simão em relação à pesca e à colheita. Simão ele não estava tendo um bom dia de pesca e Jesus ele dá algumas instruções para Simão. E naquela noite, a partir dessas instruções, Simão ele colheu em grande quantidade de peixes. E olhando para essa história, eu vejo quanto a partir de uma instrução de Jesus, isso gerou colheita para Simão. Quantas vezes Jesus nos fala algo e a gente não valoriza aquilo que ele está falando? Talvez hoje ele tenha falado algo em relação aos seus amigos, à sua casa ou até você mesmo, às suas emoções, e você não tem dado valor àquilo que ele está falando para você. Será que hoje, se você parar por um minuto, você consegue discernir o que Jesus está falando a seu respeito? Hoje eu queria que você refletisse em relação às palavras de Jesus sobre você e você se firmasse nessa palavra, porque muitas vezes Jesus nos fala algo, mas a gente não segue adiante, a gente não obedece e a gente não valoriza aquilo que ele está falando. No versículo em Lucas 5:8 até o versículo 11, Simão ele fala que ele não era merecedor. Ele falou assim: Senhor, ele estava realmente maravilhado com aquilo que tinha acontecido, mas ele se prostrou diante de Jesus e falou: Senhor, afaste-se de mim, pois eu sou um pecador. E os outros discípulos também estavam admirados por aquilo que estava acontecendo e a quantidade de peixes que tinha. Só que Simão ele estava se achando que ele não era merecedor daquilo. E muitas vezes, assim como Simão, a gente acaba acreditando nas nossas desculpas. Jesus ele fala algo a nosso respeito e a gente acaba acreditando nas nossas desculpas e a gente não segue adiante. E Simão, ele falou que ele não era merecedor daquilo, porque ele era um pecador. Mas Jesus acreditava nele, acreditava naquilo que ele carregava. Porque Simão, ele foi obediente, ele teve um coração obediente de seguir aquilo que Jesus estava falando para ele. E Jesus, logo no versículo seguinte, fala: não tenha medo, de agora em diante você vai pescar gente. Eles arrastaram os barcos para a praia e deixaram tudo e seguiram. Talvez Jesus tenha falado comigo e com você para nós não acreditarmos nas nossas desculpas, mas assim como Simão, a gente e os outros discípulos a largar tudo e seguir a voz dele, seguir aquilo que ele está falando. Muitas vezes Jesus tem pedido simplesmente para a gente acreditar naquilo que ele está falando, porque ele é o patrocinador dos nossos sonhos, dos nossos projetos, mas a gente não tem dado valor àquilo que ele fala, porque muitas vezes a gente dá valor a que N pessoas falam, mas a gente não dá valor às palavras de Jesus. Então hoje eu queria desafiar você a se firmar naquilo que Jesus tem falado para você, a acreditar naquilo que Jesus tem falado para você. Assim como Simão ouviu a voz de Jesus e ele teve coragem de seguir adiante, eu queria também que você tivesse coragem de seguir aquilo que Jesus tem pedido para você seguir nesse tempo. Às vezes ele está pedindo para você deixar algo e seguir algo que ele tem pedido para você e você não tem feito isso porque você não tem dado valor àquilo que Jesus está falando. Eu queria te desafiar a dar valor àquilo que Jesus está falando para você, assim como Noé ele seguiu as palavras de Deus a respeito daquele tempo em relação à arca, e para ele construir a arca ele teve que ouvir as palavras de Jesus. Então que você também ouça as palavras de Jesus nesse tempo e que você também ouça as palavras de Jesus para a sua vida pessoal ou para os seus discípulos, para que seja, mas que você dê valor a isso. Noé, para ele construir aquela arca, ele teve que ouvir a voz de Deus, não só ouvir, mas também obedecer. Uma vez eu ouvi algo que para mim fez muito sentido na minha vida, que falava assim: se você ouve a voz de Deus por 3 vezes é porque você não está obedecendo a Deus. Porque seja por uma palavra profética, seja através da Bíblia, através da oração, no seu tempo com Deus, a primeira vez você ouve a palavra de Deus, a segunda vez é uma confirmação, a terceira vez que você ouvir a mesma coisa é porque você não está obedecendo. Se você ouve a mesma coisa de Jesus a partir de 3 vezes ou até mais, é porque você não está obedecendo a Deus. Porque não basta somente você ouvir as palavras de Deus, você pode até ter uma confirmação, mas você precisa fazer algo a respeito disso. Então, o que você tem feito com as palavras de Jesus ao seu respeito e a sua vida financeira, a sua vida profissional,
a sua vida acadêmica, o que você tem feito a partir disso, depois que você ouve de Jesus a respeito desse assunto. As palavras de Jesus sempre vai nos trazer direção e sempre vai nos trazer vida. Quando Jesus fala, Ele está depositando algo em mim e algo em você. Quando Jesus fala, Ele está depositando confiança em mim e confiança em você. Então, o que você tem feito com a confiança que Jesus tem depositado em você? O que você tem feito com aquilo que Ele tem depositado dentro de você? Meu desafio, o seu desafio é fazer algo a partir daquilo que Ele tem nos falado e nos direcionado. Uma boa semana, que Deus te abençoe.